Fala pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre transição de carreira, como a Helena se tornou psicanalista, como foi que ela se redescobriu após os 30 anos, se vale a pena, se não vale, como é que é o mercado do psicanalista, de um terapeuta de uma forma geral. Então hoje eu vou falar tudinho para vocês, ó, esse vídeo vale ouro. Para você que está na dúvida, que não sabe o que fazer da vida, que gosta, né, realmente de trabalhar com pessoas, que se identifica com essa profissão, mas não sabe se vai realmente fazer essa mudança. Bom, comecei, né, aos 31 para os 32 anos, mais ou menos, a fazer terapia. E aí, nesse período, eu me curei de uma depressão. A minha terapeuta era uma psicanalista, e aí foi quando ela me orientou, eu comecei a estudar sobre isso, pesquisar e tal, e aí eu resolvi fazer psicanálise. Por que eu resolvi fazer psicanálise? Porque eu tive realmente uma cura através da psicanálise. Então, por que não, né? Fazer psicanálise, me aprofundar o assunto. Eu me via fazendo aquilo, porque quando você pensar em mudar de carreira, você primeiro tem que se ver fazendo aquilo. Ó, meu assistente tá ali, o Thor. Ele trabalha junto comigo. Depois eu vou chegar até aí, o porquê que eu montei meu consultório na minha casa também. E aí, comecei a estudar, foi um curso de 2 anos e meio, mais ou menos, fora as especializações, né, fiz estágio, fiz supervisão, eu me aprofundei muito, né, o assunto da psicanálise, e aí, após estudar a psicanálise, após realmente terminar o curso, vem a grande decisão, com quem é que eu vou trabalhar, qual é o público que eu vou trabalhar. E aí, inicialmente, eu tinha desenvolvido uma persona. Para quem não sabe o que é persona, você desenvolver assim, você criar esse público que você quer, idade, quem é esse perfil de pessoa que você quer atender, o que você mais identifica, e aí você cria essa persona, que é onde você vai conversar diretamente com essa persona. Então, digamos que você escolheu trabalhar com um público que tem entre 30 a 40 anos. A sua linguagem, naturalmente, vai ser com esse público. Então, a tua fala, o tipo de vídeo, o tipo do assunto vai ter que ser direcionado para isso. Então, quando você for criar essa persona, você tem que ver se você se identifica com aquele assunto. Então, tem colegas que trabalham com criança, tem colega que trabalha com adolescente. Eu desenvolvi uma técnica de trabalho que é focada diretamente para relacionamento, mas isso foi desenvolvido ao longo de tempos, porque a persona que eu tinha desenvolvido no começo não era bem aquela, não foi bem aquela que eu tive à procura. Eu achava que eu ia trabalhar diretamente com mulheres e os meus pacientes, os primeiros foram homens, então me fez pensar, bom, por que não trabalhar com público misto, mas direcionado a um assunto específico, que é relacionamento. Ah, Helena, mas você não trabalha com depressão, com ansiedade? Lógico que eu trabalho. Mas se a pessoa tem um problema de relacionamento e ela tem uma ansiedade, ela tem uma depressão, é muito mais fácil de trabalhar porque eu vou direto àquele assunto ali, porque eu estou falando no dia a dia. É igual na área médica, né, que tem psiquiatra, tem geriatra, tem vários outros, né, profissionais ali que é direcionado para um assunto. Então é muito mais fácil quando você for trabalhar, principalmente nesse ramo terapêutico, que tem muitos terapeutas por aí, você ter um nicho ali definido. E quando você for, né, se você se sentir confortável em trabalhar nas redes sociais, que foi onde eu comecei a trabalhar ali, né, aos pouquinhos, é dia a dia, é semana a semana. No começo foi muito difícil, eu era muito travada. Eu nunca tinha pego uma câmera, né, e olhado para ela e começado a falar. Então, no começo, eu sou muito perfeccionista, né? Eu contratei uma equipe de marketing que foi até a minha casa gravar comigo, mas aí nesse tempo piorou um pouquinho a situação, porque quando o pessoal chegou lá, eu travei. Então, eu sempre me achei muito desenvolta, mas na hora que tem pessoas te observando, pessoas te olhando, dá uma certa travada. Mas, aos pouquinhos eu fui me encontrando, eu fui achando a melhor luz na minha casa, o melhor momento para gravar. Aí, aos pouquinhos, eu fui aperfeiçoando sobre isso, buscando seguidores. Onde que eu busquei seguidores ao longo desse tempo? Foi fazendo vídeos, fazendo conteúdo, entregando alguma coisa. Ah, mas eu vou estar fazendo isso aí de graça. Não, ao longo prazo, você vai recuperar isso. O investimento nessa área de psicanálise é muito pequeno comparado ao retorno que você tem. Você numa faculdade, digamos assim, de medicina, que você vai fazer uma faculdade particular, que é muito caro, o retorno vai demorar muito mais. A área de fisioterapia também demora muito a chegar, mas na área de psicanálise, se você fecha 2, 3, 4 pacientes,
já nos primeiros meses, você praticamente já recupera o teu investimento que você fez no curso. Então, eu falo sempre, gente, é uma área maravilhosa, nunca vai faltar paciente, tem uma demanda gigantesca, mas para isso você tem que ter essa vocação, você tem que ter essa determinação, porque dia a dia você vai se deparar com problemas que vai te fazer ficar cabisbaixo, vai te fazer ficar triste, vai te fazer realmente entrar naquela história ali, querer ajudar de uma certa forma, e é onde você, tendo a vocação de terapeuta, você vai separar um pouquinho, né, esse lado pessoal aí, esse lado que você vai ter essa transferência com esse paciente, e você vai, olha, eu tenho que ter uma certa delicadeza para tratar isso daí, mas eu não posso me envolver emocionalmente com esse paciente, porque senão eu não vou conseguir trazer a cura para ele. Mas, particularmente, eu acho essa área, assim, uma área encantadora, porque quando você estuda a psicanálise, você entende a psicanálise, você começa a olhar ao teu redor tudo aquilo, né, que aconteceu na tua vida, ou na vida de pessoas, que fizeram com que essa pessoa fosse assim. Às vezes na rua você vê pessoas, você fala, aquela dali é revoltada, aquela dali é mal-amada, aquela dali é não sei o que lá. E com a psicanálise, com esse estudo, você começa a pensar um pouquinho mais. E aí, voltando um pouquinho da Helena, o porquê que eu escolhi essa profissão. Vou tomar uma aguinha de coco aqui para poder completar esse segundo bloco. Eu trabalhei em área corporativa há muito tempo, né? Ganhava muito bem. Trabalhava, tinha também um pouquinho de liberdade, porque eu trabalhava na rua, visitando cliente e tudo mais, mas chegou uma hora que eu falei, poxa, eu quero ter uma vida um pouco mais tranquila, porque a vida que eu tô tendo hoje, por mais que financeiramente compense, eu não consigo fazer uma academia, eu não consigo fazer uma dieta, eu não consigo ter uma qualidade de vida. E aí foi nesse meio tempo que eu comecei, né, a pensar e repensar o que eu faria, e aí eu conversei com meu marido, que me ajudou muito no começo. Ele falou, bom, você quer isso mesmo? É esse o seu sonho? Eu te ajudo. Então, nesse começo, vou te dar o suporte necessário para que você comece, para que você deslanche. E aí, aos pouquinhos, você vai andando com as suas próprias pernas. E isso aconteceu em menos de um ano. Então, menos de um ano, eu ali, né, estudando, eu foquei diretamente, realmente, na terapia, né, na psicanálise, e aí foi pegando um paciente, daqui a pouco desse paciente vieram mais 3 por indicação desse paciente, e aí nas redes sociais começou a vir um, vem outro, gente de fora do país, gente que eu tive um alcance gigantesco. Uma dica de ouro também para vocês que está começando, quando você for fazer publicidade, não faça só fechado na onde você está. Lá tanto no Instagram como aqui no YouTube, você consegue colocar a área que você quer atingir, que você quer abranger. Então, se você atende online, não tem problema você captar clientes que sejam de fora do país. Mas eu não falo inglês. Tá, tudo bem. Você pode pegar pacientes que são brasileiros, que moram fora e que têm uma carência gigantesca por terapeutas brasileiros, porque eles se identificam muito mais. Então, eu tive paciente da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Suíça, da Irlanda. Ao longo desse tempo foram passando, então esses pacientes vão trazendo um, vai trazendo mais outro, mas o foco no Instagram nunca pode perder. Você tem que postar praticamente todo dia, você tem que estar ali, né, para você começar a ter engajamento. Você também pode ir no perfil de pessoas, né, que você se identifica, ver quem está seguindo essa pessoa, você começa a seguir porque sabe que essa pessoa se identifica, e aos pouquinhos você vai conseguindo sua audiência, aos pouquinhos você vai conseguindo captar aquelas pessoas que realmente se identificam com você. Mas para isso tem que ter dedicação, não é simplesmente, eu já vou chegar, já vou ter 1000 seguidores, já vou chegar, já vou ter uma audiência gigante, porque não é de um dia para a noite. De repente você pode sim viralizar com um vídeo, com uma polêmica, com algo, se você for esse perfil, que não é o meu perfil de polêmica, então eu estou crescendo organicamente ao longo do tempo, mas eu nunca me envolvi em nada que realmente me fizesse ter um boom e tudo mais, porque nunca foi do meu interesse. Mas eu sei, né, que se eu me dedicar, se eu postar vídeo todo dia, se eu fizer com que realmente as pessoas se identifiquem comigo e queiram me assistir, realmente eu vou ter um resultado muito bom. Mas é aquilo que eu falei, tem que ter dedicação, você tem que ter uma disciplina. Eu descobri, né, algo assim, como eu funciono. Aí eu pego um dia, tipo hoje mesmo, é dia de gravação, então eu tiro a minha tarde inteira
pelo menos 4 horas, né? Vou trocando de roupa, vou gravando alguns vídeos, eu gravo vídeo para todas as redes, que são vídeos diferentes, a comunicação é um pouquinho diferente, então hoje estou gravando o vídeo aqui para vocês, daqui a pouco eu vou gravar para as outras redes, daqui a pouco eu vou fazer alguns outros vídeos para aquele dia que eu não estiver tão disposta, eu postar para as pessoas, mas eu preciso estar sempre alimentando aquilo, porque se você não alimentar, você não consegue ter um resultado bom. Mesma coisa de dieta. Imagina que você está fazendo dieta, daqui a pouco você vai descambar, você simplesmente vai esquecer daquilo. Aí realmente o resultado não vai ser atingido. Então, para tudo na vida tem que ter disciplina. Mas o que eu digo, você ter uma liberdade geográfica, que você pode trabalhar de qualquer lugar. Eu aqui tenho meu consultório em casa, que eu fui montando ao longo do tempo. Eu atendo no consultório também aqui em São Paulo presencial, mas se eu quiser passar 1 mês, 2, 3 viajando, ou se eu quiser mudar de lugar, eu consigo, porque a minha ferramenta de trabalho é meu celular ou meu computador, tanto faz, né? Já chegou viagens que eu só fui com o celular e consegui dar conta dos meus pacientes. Eu comecei realmente a atender ali, foi super maravilhoso, assim, você poder realmente estar em qualquer lugar e ainda tendo retorno sobre isso. Só que você tem que se identificar com a profissão. O que o psicanalista faz? Ele trata inconsciente, então você vai mexer em feridas passadas, você vai entrar em conflito às vezes ali com o paciente, porque você vai abordar coisas que ele não quer ver, então ele vai sentir, né, uma certa repulsa às vezes pela terapia, onde você tem que insistir, onde você tem que fazer com que ele enxergue que aquilo é bom para a vida dele, e é um trabalho dia a dia. Ah, Helena, mas eu me sinto insegura, eu sei que é uma responsabilidade muito grande, porque eu vou lidar com a vida de pessoas e tudo mais. Então, para isso que você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que estar ali dia a dia. Cada paciente é um tratamento individual, cada paciente tem um problema diferente. Não é porque eu trato relacionamento que eu vou falar uma linguagem só para todos. Não, cada um é uma linguagem diferente, cada um tem um problema, pode ter um transtorno diferente do outro. Então, eu sempre estudo diretamente aquele paciente, eu tenho um panorama daquele paciente, como é que vai ser a condução, e sempre, toda semana, eu trago alguns pacientes para supervisão. O que é supervisão? A psicanálise, diferente de outras terapias, eu tenho o tripé psicanalítico, né? Que é a supervisão, né? No caso, o meu trabalho como terapeuta, eu preciso da supervisão e o paciente. Então, não é um trabalho único. Não é só a visão da Helena com relação àquele problema. Eu tenho também um supervisor que vai me orientar semanalmente com relação a alguns casos, vai pegar na minha mão e falar, olha, vamos junto, porque eu acho que é por aqui que você tem que ir. Acho não, ele me direciona que é por ali que eu tenho que ir. Então, o resultado é muito mais fácil. Mas vai de cada um levar todos os casos. Eu gosto de repassar todos os casos para o meu supervisor, porque eu acho super importante, né, a segurança que eu tenho mesmo de passar, realmente conversar ali com aquele paciente, de dar alguns feedbacks ali que eu preciso dar, mas é de cada um. Tem gente que leva só 20% dos casos para um supervisor, e enfim, como cada um gosta de trabalhar. Mas é um universo, assim, maravilhoso, sou muito feliz em trabalhar com isso, sou muito realizada. Eu tenho histórias, assim, muito fortes, histórias de superação, histórias de pessoas que estavam em depressão há muitos anos e começou a fazer terapia, começou a ter um resultado muito bom e fala que é eternamente grata ao meu trabalho, lógico, né? O primeiro passo foi dessa pessoa em buscar uma terapeuta e também, né, ser fiel ao tratamento. Porque tem pacientes que chegam, tem pacientes que ficam uma semana, ou só procura o terapeuta quando está tendo algum tipo de problema, está no SOS, e aí o resultado não vai vir mesmo, é muito difícil, você só está ali apagando incêndio, é muito mais fácil você trabalhar com preventivo, que é a intenção da terapia, e é isso. Se você tiver em dúvida, qual foi a escola que eu estudei, qual foi o caminho que eu busquei, sou credenciada a uma associação de psicanalistas, então você tem um respaldo também com relação ao jurídico, com relação a isso. Se tiver algum problema, que graças a Deus eu nunca tive nenhum problema com o paciente, de que teve algum tipo de processo, como eu sei que acontece, né, e ninguém também está livre de acontecer, por isso que é importante você ser credenciado a alguma associação de psicanalista, para que você também tenha uma segurança. E é basicamente isso, tá? Fico super à disposição para quem tiver dúvida, que quiser uma ajuda, um direcionamento para como começar, algumas outras dicas, né? Que se você tiver insegura aí, pode mandar mensagem ou mesmo escreve aqui nos comentários que eu vou responder. O importante é você estar segura da decisão que você vai estar. Muitas das vezes temos que dar alguns passos para trás para conseguir pegar esse impulso para que você consiga atingir seu objetivo, como que foi o meu.
E hoje eu tenho essa liberdade, eu determino meu horário, eu determino as minhas férias, eu determino tudo que pode acontecer no meu consultório, porque aqui é minha empresa. E não tem nada mais gratificante do que poder trabalhar com isso e ter essa liberdade de fazer realmente acontecer pelos outros e trabalhar com essa transformação de pessoas. Isso aqui é muito gostoso de se fazer. E é isso. Um beijo, até a próxima semana. Aceito dicas e sugestões aqui para vídeos, para trazer um conteúdo maravilhoso que vai ajudar vocês. Um beijo, pessoal, e até mais.